Olá, quarto ano! Hoje na nossa aula nós vamos estudar sobre os cuidados que nós devemos ter na nossa higiene e também na nossa alimentação. Primeiro vamos falar sobre a higiene e saúde, né? Então, nossos hábitos de higiene, ele também vai nos prevenir de certas doenças que são transmitidas por vermes, né? Que são as doenças chamadas de verminoses. Certo? Então, escovar os dentes, lavar o cabelo direitinho, tomar banho diariamente, né? Lavar as mãos frequentemente, são hábitos simples que podem ajudar muito, né? E podem nos prevenir de doenças que podem tirar até a nossa vida, certo? Vocês vão ver por quê. Doenças e verminoses. Essas são algumas doenças que nós vamos estudar hoje: a ascaridíase, esquistossomose, ancilostomose e teníase. Vocês já estão vendo aqui, esses aqui são os agentes causadores, são os conhecidos como os vermes, né? Então, uma vez ou outra a mamãe, né, vai dar para vocês um remédio para vermes. Por quê? Porque a gente vive em locais, muitas vezes a gente pode contrair, né, esses vermes com os pés descalços, locais, ou então passar por um esgoto e tudo mais. Então, a gente sempre tem que estar tomando esses remédios para poder, de vez em quando, né? Para poder a gente combater esses vermes. Por quê? Eles consomem tudo que a gente come, né? E deixa a gente fraco, né? Muitas vezes com disenteria, sem vontade de comer, pálidos. E isso é ruim, porque em vez de nosso corpo estar recebendo os nutrientes, quem está recebendo é o verme que está ali, ó, se alimentando cada vez mais e gostando da mordomia, né? Então, o primeiro que vamos estudar, a primeira doença é ascaridíase. Vamos lá? A contaminação ocorre quando há ingestão dos ovos infectados do parasita, que podem ser encontrados no solo, na água ou em alimentos contaminados por fezes humanas. Pode causar dor de barriga, diarreia, náuseas, falta de apetite ou nenhum sintoma, né? Às vezes o sintoma só vai acontecer depois. Pode haver quadro de obstrução intestinal. Então, como assim, Pró? Vou pegar uma doença onde é através de fezes humanas, né? Através do número 2. Então, existem locais, gente, que não tem saneamento básico. E as pessoas fazem o número 2, às vezes ali perto de um rio, né? Ou até no mato. E aí, se essa pessoa estiver infectada com esse verme, as larvinhas, os ovinhos vão sair pelo número 2, certo? Chamado de fezes. Aquelas fezes vão ali contaminar o ambiente, certo? E aí, às vezes vai parar, aqueles vermezinhos vão parar no alimento, né? Ou até mesmo na água, como vocês viram. E aí, se eu não lavar bem o meu alimento, eu posso ingerir. Por isso que é importante a gente lavar sempre os alimentos corretamente, com cuidado. Porque aí a gente vai limpar e vai tirar qualquer impureza que tiver ali. Na água, o que a gente pode fazer é o quê? Ferver e filtrar. Por mais que a água venha tratada das estações de tratamento, ela não vem totalmente limpa. A gente tem que fazer a nossa parte em casa. Porque se tiver alguns desses vermezinhos aí, a gente pode, tá pegando o melhor caminho para eles entrarem no nosso organismo, né? A água e os alimentos. Então, lavar bem os alimentos, ferver e filtrar a água são as soluções mais eficazes, tá bom? A prevenção sempre é o melhor. Bom, e a esquistossomose? A esquistossomose, ela vai precisar de 2 hospedeiros, tá? O caramujo, certo? E o homem e o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, certo? Então, como é que acontece? A pessoa faz o número 2 ali perto do rio. De repente, essa pessoa está infectada, né? E aí, o verme, né, os ovinhos, vai para o rio. E essas larvinhas vão parar onde? Nos caramujos. Aí é um ciclo, viu, pessoal? Aí o parasita se instala no caramujo, aí de repente entra em contato com o corpo humano e aí, vai para o intestino, né? Fica adulto e aí, o ser humano, a pessoa fica com a barriga deste tamanho, chamado como barriga d'água, né? Então, quando a pessoa está com a barriga bem grandona,
eita, Pro, mas eu conheço a pessoa que tem uma barriga grande. Não, nem sempre a barriga grande é sinal de que a pessoa está com excitocimose. É uma barriga bem diferente, gente. É uma pessoa que... E ainda tem os sintomas, né? A pessoa fica doente, fraco e tudo mais. Então, é algo anormal. Então, a pessoa já percebe logo que tem algo estranho acontecendo. Então, é a doença que chama barriga d'água, porque a barriga fica inchada, né? Porque tem um intruso ali no nosso intestino se alimentando de tudo que a gente come, certo? Então, é um ciclo que acontece. As fezes com os ovos, aí os ovos vai dar lá, se instala no caramujo, o parasita aqui, ó, entra em contato com o pezinho do homem, vai para o intestino, depois ele fica adulto lá dentro do intestino e aí causa a doença barriga d'água. A ancilostomose, né, é própria dos locais onde também não há fossas nem rede de esgoto, que para prevenir-se é necessário não andar descalço e realizar ações de saneamento. É não andar, viu? Não andar descalço, ok? Então, por isso que a mamãe muitas vezes diz menino, calça sandália, menina, cadê seu chinelo? Por quê? Porque os pés serão os primeiros contatos, é o primeiro contato que esses vermes podem ter com a gente. Aí ele entra no pezinho da gente e depois vai até parar no nosso intestino. E aí, ó, sugar toda a nossa energia, todos os alimentos, aí a gente começa a ficar, ó, fraquinho, né? Outra doença também causada por vermes, só que através da carne de animais. É a teníase, né? A teníase, por exemplo, uma pessoa fez número 2 também, estava infectada, fez ali, aí o boi ou porco, ele se alimentou do capim, que pode ter pego algum desse verme, e aí esses vermezinhos se instalaram na carne, formando esses cistozinhos aqui, essas bolinhas. Então, se a carne não for bem cozida, bem assada, né? Porque quando vai para o fogo, o verme não suporta e morre. Então, tem que ter cuidado na hora de cozinhar a carne, de assar, fritar, para cozinhar bem mesmo, para poder matar esses organismos aí. Aí ele vai para o intestino da pessoa e lá vai crescendo, que fica bem grande mesmo, certo? Então, ir se alimentando e tirando os nutrientes da pessoa. Então, vamos ver alguns cuidados que nós podemos ter. Acompanhe o livrinho de vocês, tá? Tomar banho todos os dias, utilizar toalha individual e vestir-se com roupas limpas, né? Então, a gente tá pegando uma toalha de um e de outro, é errado, né? Cada um na casa de vocês deve ter a sua própria toalha. Beber água potável várias vezes ao dia. A água é essencial para a saúde, para o equilíbrio e manutenção do corpo. Alimentar-se bem com qualidade, ingerindo os nutrientes necessários em todas as refeições. Os alimentos devem ser bem lavados antes de serem consumidos, né? Escovar os dentes, né? Ao levantar, ao final de cada refeição. E principalmente depois de comermos coisas doces, porque a gente já pode adquirir também cáries, né? Mãos e pés precisam estar bem limpos, pois estão expostos a micróbios. Então, a nossa mãozinha, a gente está pegando ela em todos os locais, né? Abrindo uma porta, pegando em um livro, apertando a mão de uma pessoa, né? E aí, todos esses lugares podem estar com micro-organismos que podem transmitir doenças. Então, hoje em dia, a gente está tendo um hábito muito de sempre estar lavando as mãos, mais do que antes, e colocando o quê? O álcool em gel, né? Pela situação que vivemos e também, além de nos prevenir do vírus que está aí, também vamos nos prevenir de outras doenças, né? Principalmente vermes e de micro-organismos também, gripes normais, certo? Cuidar bem dos cabelos, né? Também tá lavando com frequência para evitar pegar piolhos, certo?
evitar problemas no couro cabeludo, como aparecimento de piolho, seborreia ou ferimentos. E o corpo precisa de repouso para que as energias gastas ao longo do dia sejam renovadas. Por isso é importante dormir bem. Bom, e agora, falando sobre as doenças, vamos falar sobre as vacinas. As vacinas são os meios, né, que a ciência encontrou de combater certos vírus ou bactérias. E como é que funciona? Então, as vacinas, fazem um estudo e tudo mais, são utilizados um pedacinho do micro-organismo que causa aquela doença, né? Aí é feito com aquele corpo ali, mas ele está morto, ele não está vivo. Aí quando o nosso corpo receber, por exemplo, pegar uma doença, né? Aquela doença que eu fui vacinado, então o nosso corpo vai, já está pronto e nos defender para que aquela doença não chegue até a gente. Então, as vacinas são um meio de nos prevenirmos, né, e combater as doenças causadas por vírus ou por bactérias. E aí, a gente tem as vacinas através da injeção, né, e também através da gotinha, né? E onde é que nós podemos consegui-las? Nos postos de saúde, nas redes públicas e também tem em redes particulares, certo? Então, geralmente tem as campanhas, né? Todo ano tem campanha de tal vacina, de tal, e a gente sempre está acompanhando. E, para a gente acompanhar mais ainda, todo mundo, né? Toda criança tem esse cartãozinho aqui, chamado cartão de vacinação. É nele que vai estar contido todas as vacinas que nós já tomamos ou que ainda vamos tomar, certo? Então, a mamãe vai estar sempre acompanhando qual o período que o meu bebê, o meu filho, vai tomar tal vacina, quais foram que ele já tomou, quais ainda vai tomar, certo? Vai tomar. Então, temos que ter esse cartãozinho, vocês têm aí, eu sei que tem, e vocês vão precisar deles para fazer a atividadezinha de vocês, tá bom? É importante saber, quando há um surto epidêmico, ou seja, um grande número de pessoas, de casos de uma mesma doença, a saúde pública providencia vacinação em massa. Então, nós temos esses grupinhos aqui, epidemia, endemia e pandemia. Esse daqui, esse último, vocês já devem conhecer, né? Porque a pandemia, ela envolve uma quantidade maior, no caso, é o planeta todo que está vivendo. Vamos lá. Primeiro começamos pela epidemia. A epidemia é uma incidência de doença que ataca ao mesmo tempo muitas pessoas da mesma terra ou região. Por exemplo, vamos dizer que Petrolina, agora em novembro, muitas pessoas estão tendo gripe normal, eu estou falando, né? Então, em novembro, uma grande quantidade de pessoas griparam, né? E aí, quer dizer que uma grande quantidade de pessoas na mesma região ao mesmo tempo. Então, eu chamo de epidemia. Endemia é a presença constante de uma doença em um determinado lugar e tem causas exclusivamente locais e ataca as pessoas que ali vivem. Por exemplo, na região do Amazonas, é um exemplo. Vamos dizer que muitas pessoas adoecem da doença de Chagas, causada pelo barbeiro. Então, geralmente porque aquele inseto que tem um parasita, né? Ele está muito naquela região. Então, é uma doença característica daquela região, que geralmente sempre vai ter pessoas adquirindo aquela doença, certo? Então, a gente chama de endemia. Ataca as pessoas que ali vivem, naquele local. A pandemia é uma grande disseminação em curto prazo, né? Como está acontecendo, né? O Covid, né? Ele avançou numa velocidade grande e pegou muitas pessoas do nosso planeta. Então, ele se caracteriza como uma pandemia. Todos os casos de epidemias, endemias e pandemias no mundo são registrados pela OMS, chama Organização Mundial da Saúde, né? Nós temos as organizações para cuidar daquele setor. Então, a OMS, ela cuida da saúde mundial, certo? Organização Mundial da Saúde. Então, todos os registros passam por lá.
que aponta os índices de mortalidade dos povos, principalmente entre as crianças. Então, é mundial, ela vai cuidar do planeta todo, vai registrar todas as doenças, passa por lá, certo? Tem que ser registrado e mandado para lá. Então, Organização Mundial da Saúde, chama o quê? OMS. Bem, falamos sobre algumas doenças, vamos falar da nossa alimentação, certo? Também para nos prevenirmos de doenças, temos que nos alimentarmos bem, né? Então, temos alimentos de origem animal, que são os peixes, a carne de peixe, de frango, de boi, ovos, leite, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui são de origem animal. Os alimentos de origem vegetal, frutas, verduras, legumes, hortaliças, né? Tudo aqui vem de origem vegetal e de origem mineral. Nós temos a água e o sal, né? E a água, ela também está presente nos alimentos, certo? Tipo, nas frutas, nos legumes, nas verduras. Então, nós temos aqui de origem mineral, o sal e a água. Bom, cuidados com a nossa alimentação. Devemos comer na hora certa, não abusar de refrigerantes e doces, comer frutas e verduras, tomar leite e comer carne. Não exageradamente a carne, né? Porque nem tudo demais é bom. Tomar água potável, mastigar bem os alimentos e lavar bem as mãos antes das refeições. A gente ter aqui esses hábitos aqui, a gente vai se prevenir de muitas doenças, né? Então, primeiro vamos cuidar da nossa alimentação e os cuidados também de higiene que a gente acabou de ver. Bom, os alimentos, eles têm aqui uma estruturação de construtores, energéticos e reguladores. Nós temos os alimentos construtores, eles vão ajudar na construção e na formação dos nossos ossos, dos músculos, certo? E os energéticos vão nos dar energia, eles que estão fazendo com que a Procamila consiga aqui falar, pensar, andar, correr, sentar. Então, os energéticos vão me fornecer energia, certo? E os reguladores, eles vão fazer com que a questão da minha imunidade, eles ajudam também no meu crescimento. É muito importante os reguladores na fase de crescimento das crianças, certo? Então, os construtores têm aí os produtos derivados do leite, a carne, dos energéticos, nós temos os doces, as gorduras também, açúcar, né? Temos os carboidratos, que é o pão, as massas. E os reguladores, que estão principalmente nas frutas, legumes e hortaliças, certo? Bom, a gente também tem que falar da importância das vitaminas, né? Os alimentos, eles têm bastante vitaminas e elas são classificadas em vitamina A, vitaminas do complexo B, tem também vitamina C, vitamina D, vitamina K, entre outros. E aí, vocês já ouviram alguém falar, falta de vitamina, né? Porque o nosso corpo, ele precisa das vitaminas para poder a gente se desenvolver melhor. Então, a vitamina A está presente em alimentos, principalmente as frutas e verduras, com a coloração amarelada, né, ou verde. E se a falta dessas vitaminas no meu corpo, vai me ocasionar o quê? Ressecamento da pele. Eita, minha pele está ressecada. O que é que está acontecendo? Falta de vitamina A. Meu cabelo está caindo demais. Quando eu pego, só sai o estufo. Falta de vitamina A. Eita, quando chega a noite, minhas vistas começam a escurecer. Eu não estou conseguindo enxergar quase nada. Falta de vitamina A. Minhas unhas, não consigo deixar crescer um pouquinho, porque quebra. A vitamina A. Então, a falta dessa vitamina vai nos trazer consequências no nosso corpo. E a gente consegue ver logo. Queda de cabelo, escurecimento das vistas, a questão também do ressecamento da pele.
E agora a vitamina C. Agora essa vitamina aqui também é muito importante, assim como todas. Previne infecções, principalmente a gripe. E muitas vezes a pessoa vai lá na farmácia, né? Eu quero aqueles tabletezinhos de vitamina C. Eu posso também encontrar vitamina C nos meus alimentos. Não preciso ir só na farmácia, né? Então, minha alimentação também vai me ajudar em muito. Aí vai na farmácia, pede lá, toma, coloca o efervescente, bebe, pronto. Mas vocês podem aproveitar também na alimentação. A falta dessa vitamina pode provocar inflamação e sangramento nas gengivas ou hemorragia na pele. E além do que, a gente pode pegar a gripe com mais facilidade, né? Vitamina D ativa o metabolismo. A falta dessa vitamina pode provocar a osteoporose, doença que causa o enfraquecimento dos ossos ou provoca o raquitismo, fazendo com que os ossos não se desenvolvam. Então, e eu vou encontrar aonde? Eu vou encontrar onde? No leite, nos peixes, posso encontrar até mesmo no sol. O sol, ele é uma importante fonte de vitamina D. Ele vai me fornecer a vitamina D, mas, calma aí. Tem uns horáriozinhos, né? Eu não vou pegar uma vitamina D no horário. Eu vou pegar o sol de meio-dia. Talvez a minha vitamina D vai vir mais forte. Não. O que pode acontecer é pegar uma doença de pele, né? Então a vitamina D do sol vai ser melhor nos horários mais de manhãzinha, à tardezinha, né? Quando o sol ele vai vir para o nosso corpo, só que com menos intensidade, né? Não é porque o sol está mais forte que a vitamina D vai vir com tudo, não. Não, nada disso. Aí o que vai vir vai ser o quê? Radiação solar, e aí ressecamento, envelhecimento da pele e uma doença de pele como o câncer, né? Aparecimento de manchinhas. Então, tem um horário certo para eu ter a vitamina D do sol, certo? Os horáriozinhos da manhã, né? O finalzinho da tarde, certo? Bom, encontramos no leite, né? Nos derivados do leite e no peixe também. Bom, a falta de vitamina D. Lembra que a Pro falou na estante que pode acontecer a osteoporose e o raquitismo, né? Então, o raquitismo é quando acontece no desenvolvimento da criança, né? A criança, os ossos não conseguem crescer, desenvolver bem. E aí acaba a criança também não crescendo tanto, ó como vai ficar. Aqui uma pessoa normal e aqui uma criança com uma pessoa já raquítica. E aqui nós temos a osteoporose. Os nossos ossos, o normal deles é ficar assim. Então, ele lá dentro é formado por porozinhos, certo? Por buraquinhos. Só que quando nossos ossos vão perdendo o cálcio, ele vai, ficando cada vez mais poroso. E ele ficando cada vez mais poroso, com mais buracos, assim, quando eu levar uma queda, possa ser que eu não consiga mais recuperar, o meu braço não volta ao normal. Por quê? Porque está fraco, está faltando cálcio. Os idosos são os mais afetados com a osteoporose, porque vai perdendo cálcio ao longo da vida. E os ossinhos, por isso tem que ter cuidado para não cair, né? Os ossinhos ficam assim, aí quebram com mais facilidade, se levar uma queda, né? Então, ossos fortes são aqueles ossos onde tem bastante vitamina D e a gente tem bastante cálcio, certo? E a vitamina K? A vitamina K está presente nesses alimentos aqui, couve-flor, brócolis e outros aí que vocês estão vendo. Também está presente no fígado de boi, isso, nas vísceras do boi. Ajuda no sistema circulatório. Sua falta pode prejudicar no tratamento de cortes profundos, pois dificulta a coagulação do sangue. E o que é o sangue coagular? Ele ficar mais um pouquinho mais grosso, certo? Porque quando acontecer de eu ter um corte, o sangue não vai ficar jorrando, né, direto. Ele vai coagular, ele vai ficar mais grossinho e aí vai estancar e eu não vou sangrar muito. Então,
eu preciso ter um sangue que não seja muito aguado, né? Não seja muito... que dê para, quando acontecer um corte, cicatrizar mais rápido, né? Então, se a pessoa tiver uma hemorragia, né, é pior, né? Porque, no caso, a falta dessa vitamina K vai prejudicar na coagulação. Aí o sangue vai ficar jorrando e não vai conseguir ali se conter no corpo, né? Então, às vezes, eita, não tá parando de sangrar, não tá, o que tá acontecendo? O sangue não tá conseguindo coagular, não tá ficando grossinho, certo? Então, eu tenho que comer. Cuidados alimentares. Gente, mas é só um detalhe. A gente tem que comer esses alimentos com essas vitaminas, mas eu não posso nem comer demais, ter vitamina de mais nem de menos. Eu tenho que ter moderado, porque eu posso também adquirir doenças com excesso de vitamina ou com falta de vitamina, certo? Vamos lá. Cuidados alimentares. Lavar bem os alimentos, né? Vamos lá. No preparo, selecionar os alimentos balanceando seus nutrientes, lavando-os bem quando crus. Cozinhar as verduras por pouco tempo para não haver perda de nutrientes essenciais devido à alta temperatura. E cozinhar e assar bem as carnes. Então aqui são cuidados simples no nosso dia a dia que devemos tomar. As carnes devem ser bem cozidas, porque vocês já viram que pode acontecer, né? Os vermes podem estar lá na carne do boi ou do porco e aí a gente pode pegar. Escolher os alimentos, por quê? Eu posso pegar um pouquinho de uma vitamina, de outro, e aí eu posso ter uma alimentação balanceada. E aqui diz para não cozinhar muito tempo as verduras e legumes. Por quê? Porque a alta temperatura, ela pode perder algumas vitaminas daquelas verduras, né? Cozinhar mais no tempo certo. Na qualidade, alimentar-se sempre em horas certas e em quantidade moderada, nem de mais e nem de menos, tá? Isso permite o controle do funcionamento de todo o nosso organismo, principalmente do digestório. Então, comer na hora certa porque o processo que acontece no nosso intestino, ele vai demorar um pouco, né? E aí eu não posso estar comendo em horas erradas porque isso pode atrapalhar. Evitar líquidos durante a ingestão de alimentos sólidos, assim como frituras e outras gulodices. Dar preferência às carnes brancas e aos alimentos naturais. Que carnes brancas são essas? A carne do peixe e a do frango. A carne vermelha comer, mas assim, não exageradamente, porque também é prejudicial. No lugar de enlatados que contêm conservantes químicos, tá certo? Meus amores, finalizamos nossa aula, certo? Espero que vocês tenham compreendido e façam atividade e nos vemos na correção. Beijos!